89:7 diz assim: Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Quem são os santos? Todos aqueles que um dia creram em Jesus e confessaram Ele como seu Senhor e Salvador. Foram pela fé nele, foram santificados. Temos que entender o que é ser santo, até porque nosso país, nossa nação é uma nação que tem uma forte religiosidade e religiosamente não entende o que é ser santo. A ideia de santo é outra coisa, mas santo é toda aquela pessoa que abriu o coração para Jesus, que creu em Jesus e foi santificado por Ele. Não é uma pessoa perfeita. Os santos de Deus não são perfeitos. Se fosse, não precisava Jesus morrer na cruz por ninguém. Lógico que nós precisamos a cada dia buscarmos nos aperfeiçoarmos no amor de Cristo, na palavra dele. Mas a palavra santo quer dizer consagrado, separado para Deus. E fomos consagrados em quê? Na obra que Cristo fez por nós. Com o sacrifício dele da cruz, ele nos consagrou a Deus com o seu próprio sangue, quer dizer, com a sua própria vida. Então isso nos santificou, que é a mesma coisa: santificado, consagrado, separado. Separado de quê? Ele nos separou para servirmos a Deus, para andarmos com Deus. Ele nos separou dos conceitos do mundo, Ele nos separou do nosso pecado, Ele nos separou da nossa velha, antiga maneira de ser, para vivermos agora em novidade de vida. Então, por isso que quem creu em Jesus, quem o confessou, está buscando Ele, é considerado santo, não porque por merecimento, não por aptidão própria, mas sim pela obra que Cristo fez por ele, pela fé que você tem, pela certeza que você tem nessa obra, porque não existe salvação sem essa certeza. A pessoa pode ter bons princípios, até seja quais forem eles, mas se ela não crê que a sua salvação está no que Cristo fez por ela, ela não está salva. Tem que entender e crer. E se nós somos o povo santo de Deus, então o nosso Deus, ele deve ser em extremo, não é de qualquer maneira não, tremendo na assembleia desses santos. Quer dizer, quando nós nos reunimos, Deus, ele tem que ser em extremo, tremendo no nosso meio. Quer dizer, nós não podemos ser moderados no sentido da nossa comunhão com Deus, na nossa intimidade. Nós temos que ser extremos, entregarmos a Deus de todo aquilo que o primeiro mandamento diz, que nós devemos amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Não pode ter reserva não. Aqui você pode, o pessoal que vive na bebedice tem que beber com moderação. Agora, da inspiração de Deus, da vida com Deus, nós não podemos ir com moderação não. Nós temos que nos entregar mesmo em extremo para Ele, com total consideração, com total entrega. Porque se nós não formos extremos na nossa comunhão com Deus, o mundo nos engole com seus conceitos, irmãos. Porque não se engane não, o mundo, ele é atrativo, e ele é atrativo para quem? Para nós, seres humanos. Por quê? Nós nascemos e nos criamos nesse mundo, nós somos parte dele, nós conhecemos ele, é cheio de coisas, de belezas para nós desejarmos e nos apegarmos a isso e ficar presos nele. Então, se nossa comunhão com Deus
for bem moderada, for aquela coisa, não, sabe, eu vou na igreja, eu sirvo a Deus, mas eu não sou muito, eu estou ali, estou na moderação. Ele diz, seja extremo na sua comunhão com Deus, extremo a ponto de se render mesmo para Ele, de se entregar. Você quer ver algo mais extremo do que você dar a sua vida, está pronto para morrer por algo? E o Evangelho nos chama para isso. O Evangelho nos chama, se necessário, a gente morrer pelo Evangelho. Morrer pelo Evangelho. Jesus não criou. Hoje tem um Evangelho fantasioso, onde só se busca a bênção, o sucesso, a fama. Mas Jesus chamou o discípulo e disse, olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser humilhados, vão envergonhar vocês, vão falar mal de vocês, e quando fizerem tudo isso com vocês, vocês ainda se alegrem, porque o galardão de vocês, a recompensa em Deus é grande. Mas vão perseguir vocês até de morte. Jesus não disse que o mundo nos amaria, Jesus disse que o mundo nos odiaria. Eles serão odiados por amor do meu nome. Hoje o cristão quer aplauso, quer carinho demais, mas não foi a promessa. Agora ele disse que a recompensa da parte de Deus viria. Não quer dizer, entenda bem, não quer dizer que o cristão tem que ver uma vida massacrada, humilhado, não. Mas se for necessário, pelo Evangelho, receber o desprezo de alguém, o desprezo das pessoas, nós vamos receber. Que o amor a Deus tem que ser maior em nós do que o amor a nós mesmos. Tem que ser aquele amor que, por Deus, eu passo qualquer coisa. Foi o caso. A gente fala dos apóstolos, mas tem cristãos ainda hoje que estão passando, estão em lugares de perseguição. Cristãos que estão em países que, quando eles são descobertos, são presos e até mortos mesmo. Até mortos. A perseguição não acabou até hoje, não. O país nosso ainda tem uns caras que falam bobagem, mas ainda nós temos uma liberdade de falar de Deus, de pregar, de alguma coisa, de ter essa liberdade de exercer nossa fé. Mas tem países que não. E esses cristãos, eles estão vivendo verdadeiramente esse extremo, que é o extremo de eu dou minha vida, mas não nego Jesus. E é uma coisa que nós temos que entender. Lógico que nós não desejamos que a nossa nação se torne isso, mas se tornar, será que nós estamos prontos a amar a Deus ao extremo? Não é verdade? Sabemos que tem muita gente que odeia o Evangelho, e se pudesse mesmo, faria coisas para perseguir mesmo, mas graças a Deus que ainda há também outros lados que combatem essa coisa. Agora a questão é que eu tenho que perguntar para mim, será que eu tenho dentro de mim esse sentimento de extremo por Deus? De alguém chegar e disser assim, eu vou tirar a tua vida, só não tiro se você negar Jesus. E eu falar assim, não, pode tirar, mas eu vou continuar com ele. Porque é muito fácil hoje nós batermos no peito e dizer, eu sou essa pessoa, né? Não tem ninguém com a arma na nossa cabeça, não tem ninguém nos torturando, só tem um bocado de bobo falando mal. Mas isso aí, fala, você nem ouve, nem dá ouvidos, nem vai atrás. Mas é sério isso aqui. E Deus nos pede que nós sermos, que Ele, no meio da sua congregação, Ele, olha só, Deus deve ser extremo e tremendo na Assembleia do seu povo. A palavra tremendo quer dizer o quê? Algo grandioso, formidável, excelente, que chega a ser até amedrontador. Sabe? Você, nossa, isso aqui é demais, grande demais. Então nós temos que olhar para Deus. Irmãos, isso é sério, porque às vezes a igreja está olhando para Deus como mais uma religião, está nem compreendendo que é Deus, só está compreendendo religião, que é Deus. Porque quando nós paramos para pensar em Deus,
um ser que não dá nem para nós imaginarmos. Davi, ele chegou a dizer assim: Deus, tal ciência é muito alta para que eu possa alcançar. Porque você imagina um ser que não tem começo nem fim, que é infinito, com ele não tem fim, que não tem uma data de nascimento. Deus não tem uma data de nascimento e nem tem um tempo onde vai acabar. Com toda a sabedoria, quando nós contemplamos, ontem eu estava mesmo lá em Coqueiral e a gente estava conversando lá com a irmã e a gente falando do quanto a natureza é organizada. Tudo na natureza contribui para algo. E a gente estava falando e veio à mente assim: se a gente observar a criação, a gente compreende um pouco da grandeza do Criador. E o quanto as coisas são organizadas. Aí começamos a falar lá dos bichos, né? Dos bichos. Alguns que a gente olha e não dá valor nenhum. Alguns que para a gente não tem importância nenhuma. Que importância você dá para uma formiga? A formiga está andando ali, você mata ela. Quando a formiga caiu no café, o cara diz assim: o que não mata engorda. Aí toma assim mesmo. Mosca, quem odeia mosca, né? Mas quem criou isso tudo? Deus. E qual a finalidade de tudo isso? Tem um valor na natureza. Eu estava vendo outro dia, tinha um biólogo conversando, ele estava falando sobre essas coisas que as pessoas lutam pelos animais. Aí diz assim: você veja bem, as pessoas lutam pela sobrevivência da baleia. Não vamos matar as baleias. Não vamos incomodar as baleias. Ele disse assim: mas ninguém vê ninguém lutando pelas formigas. Aí ele disse assim, ele falou, isso aqui é interessante, viu? Ele falou: agora você veja bem, se as baleias sumirem do planeta, elas não farão falta ao homem. O homem não vai sentir necessidade das baleias. Não tem nada, só um bicho bonito, grandão, lá no mar. Ele disse: mas se a formiga, se sumisse todas as formigas do planeta, aí tornaria-se um caos para o homem. Por quê? As formigas, as moscas, porque tudo que morre, ela está lá para destruir. Sem o trabalho dela, a coisa ficaria complicada. Então, olhando essas coisas pequenas, simples, nós vemos que tudo Deus fez e tem um propósito, tudo tem uma ordem. Não há nada aí que não tenha uma ordem. Eu lembro que na minha infância, o povo fazia uma maldade com aquele bicho, o sapo. O sapo chegava, o cara jogava sal nele. E o pior é que aquilo mata ele, porque ele respira pela pele e fecha ali as partes. E o sapo é um bicho tão importante que ele come não sei quantos mosquitos no dia, ele ajuda a pessoa. Eu vi outro dia um biólogo falando, está dizendo assim: olha, o povo não gosta de escorpião, ninguém gosta, ninguém quer. Aí o cara disse: mas eu crio galinha lá na minha chácara que ela come o escorpião. Ele disse: só que o escorpião é noturno, ele sai à noite, a galinha sai durante o dia. Durante a noite a galinha está dormindo. Então ela pega o que ela vê durante o dia, mas e à noite? Ele disse: sabe quem come o escorpião à noite? O sapo. Quando tem um sapo, ele come o escorpião à noite. Entenda que eu não estou falando de sapo, não quero falar da natureza. Eu estou falando de criação de Deus. O quanto Deus criou as coisas perfeitas e numa ordem. Ele é tremendo. Ele é extraordinário. Só que às vezes nós não enxergamos essa grandeza de Deus. E se nós não tomarmos cuidado, nós estamos tão acostumados com religião, que Deus na nossa vida não passa apenas de um segmento religioso.
Quando o católico diz a minha igreja é católica, e eu sou católico graças a Deus, e o crente diz minha igreja é evangélica, eu sou evangélico graças a Deus, ou até mesmo entre os evangélicos ficam brigando por placa de denominação, porque eu sou da Assembleia, porque eu sou da Paz e Vida, porque eu sou da Graça, porque eu sou da Universal, o outro diz porque eu sou da congregação, e porque a minha é melhor, porque a minha é... Cara, não é placa, não é denominação, é Deus. O nosso caso é com Deus. A igreja apenas, o templo é um lugar de nós nos reunirmos para buscarmos a grandeza desse Deus e que Ele seja tremendo no nosso meio e que dentro de nós haja esse extremo, nos entregarmos, nos rendermos a Ele, enxergarmos essa grandeza dEle, que Ele seja tremendo, seja algo extraordinário para nós, seja formidável, grandioso, excelente, que nós vejamos todo isso em Deus. E até mesmo, como a palavra tremenda, ela pode pegar como algo assustador, seja assustador o tamanho do poder que Ele tem, que nós não conseguimos lidar com esse poder, e por isso nós contamos com a misericórdia dEle, porque nós gostamos muito de lembrar de Deus como a palavra, Deus é amor. Só que nós temos um conceito errado de amor. Qual é o nosso conceito de amor? Nós temos um conceito de amor, que amor é você apoiar a pessoa até no que ela faz de errado, e com Deus não tem isso, e principalmente nessa geração de hoje, é a geração que erra e que o pai, a mãe vai passar a mão na cabeça dele. O amor de Deus é um amor para cuidar de nós, para nos dar o melhor, mas é um amor também com justiça. Ele não tem o culpado por inocente. Ele ama, mas ele não tem o culpado por inocente. Só que nós erramos, nós achamos que não, o amor a Deus, o amor de Deus é a pessoa viver errado, agindo errado, e depois morre, vai para o céu, tá bom, Deus vai se receber ele mesmo desse jeito, só porque Deus o ama. Não é. O amor de Deus está em quê? Ele fez o maior sacrifício, pegou o seu filho que não tinha pecado para morrer por nós, para nos dar a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados, de deixarmos nossas práticas erradas e andar com Ele e adentrarmos no céu, que não tinha como entrar lá. Depois do pecado de Adão, não tinha como o homem ir para lá. Então Deus sacrifica e diz assim: olha, eu vou dar uma oportunidade para vocês, tá? E ela é grande. É só vocês crerem no meu filho, se voltar para ele, seguir o que ele trouxe de ensinamento, e aí vocês, não importa o quanto vocês erraram, o quanto vocês estavam perdidos, agora eu estou santificando, separando vocês para andarem comigo e adentrarem nos céus. Esse é o amor de Deus. Mas qual é o amor que o mundo cobra de Deus ou acredita? Não, eu vou andar de qualquer maneira, e depois que eu fizer tudo que é errado, tudo que eu gosto de fazer, aí eu chego lá e digo: Deus, estou aqui, e continuo errando. Mas o Senhor, quer dizer, para ir você é só morrer. Não é desse jeito. É a gente verdadeiramente aceitar a salvação dele. Porque entenda bem, Jesus não veio nos salvar do fogo do inferno. Ele veio nos salvar dos nossos pecados. Por que ele não veio nos salvar do fogo do inferno? Porque o inferno não foi preparado para nós. O inferno foi preparado para o diabo e seus demônios. O homem vai para o inferno porque ele deixa o caminho de Deus e pega o caminho do inferno. Não foi preparado. Então não tinha como Jesus salvar o homem do inferno, porque não foi preparado para ele. Jesus veio salvar o homem dos seus pecados, porque é os nossos pecados que nos jogam no inferno. Não é lugar para nós.
Você não foi criado para ir para o inferno. Você foi criado para ir para o céu. Você foi criado para o céu. Agora nós deixamos o pecado entrar em nós e o nosso pecado nos joga no inferno. Aí por isso que Jesus morre para nos salvar dos nossos pecados. Por isso está escrito lá em Isaías 53, que ele verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e os nossos pecados ele levou sobre si. Está tirando os nossos pecados, atraindo para ele, acabando com eles ali na cruz do Calvário, morrendo com eles para ressuscitar para uma nova vida, e nós juntamente com eles, para vivermos essa nova vida. Então isso é o amor de Deus, não o amor que o mundo quer, porque o mundo ele coloca o amor como aquela coisa humana. A coisa humana é o seguinte: o filho do fulano está fazendo coisa errada, tem que ir preso, tem que pagar o preço. O meu filho está fazendo, meu Deus, aí não. Não é assim? Por exemplo, se o filho de uma pessoa ir assaltar, roubar, o que é que o pai vai fazer se ele for preso? Vai contratar um advogado para soltá-lo. Se fosse o filho do vizinho, ele dizia assim: tem que apodrecer na cadeia, aprontou. Não é verdade? Mas o dele não, o dele tem que estar solto. Só que Deus não é assim, o amor de Deus não é esse amor humano. Porque eu amo, então eu tenho que passar a mão e deixar o cara errado, e ele não pode sofrer pelo erro dele. Se eu vou andar errado, não me consertar, eu vou pagar pelo meu erro, e vou pagar para uma eternidade inteira, apesar de Deus me amar. Então eu tenho sim que chegar diante de Deus, confessar o meu pecado, deixar a minha transgressão para eu alcançar a misericórdia. Se eu não confesso, se eu não deixo, eu não vou alcançar a misericórdia dele, eu não vou desfrutar do amor dele. Não adianta. Não adianta. Não, mas tudo bem, eu vou continuar errando. Isso que eu vi um cara falando isso, dizendo assim: não, mas eu tenho que pecar, Deus não é amor. Então continua, eu gosto de pecar, eu gosto de fazer as coisas erradas, eu vou fazer, e quando eu morrer tem que me receber, ele me ama. Mas por quê? Essa pessoa está baseada em quê? Naquilo que nós compreendemos como amor, porque nós agimos assim com as pessoas, nós dizemos que amamos, não é verdade? A gente é. Eu lembro, por exemplo, quando eu morava em São Paulo, tinha uma família, era a mãe, 3 meninas e um rapazinho. Ela abandonou o marido lá para o Nordeste e foi para São Paulo, porque o camarada era um cara mau, né? Só via batendo ela, não aguentou, foi embora. Chegou lá, foi trabalhar, os filhos cresceram, e eu conheci eles tudo, cresci com eles, então eu conhecia de infância, eram colegas de infância, os filhos dela. E o filho dela, um dia, saiu lá pelas ruas de Guarulhos, o rapaz estava indo trabalhar, aí ele resolveu assaltar esse rapaz. Resolveu que ia arrumar dinheiro fácil. Foi lá, assaltou o rapaz, mas o rapaz percebeu que o cara não era muito experiente, não pôs muita fé, deu tempo de chamar a polícia. Foi até bom para o cara, né? Primeiro assalto, foi preso. Aí pronto, aí a gente conhecia tudo, todo mundo amigo aí, todo mundo conhecido, aí começou, aí o fulano está preso. A gente está na nossa turma, colega de infância. Fulano está preso, está fazendo? Assaltou. Aí coitada da mãe, corre de um lado, corre para outro, e tem que arrumar advogado para soltar. Aí disseram: vamos fazer uma vaquinha para soltar o cara, os amigos. Todo mundo dá um dinheiro ali para ajudar o advogado a soltar. Aí vieram para mim, eu falei: não. Eu todo dia trabalho, vou trabalhar. Eu não mandei lá soltar. Ele poderia arrumar um emprego também, como eu.
Eu não gostaria de trabalhar e alguém me assaltasse? Então, eu mesmo não vou dar dinheiro para isso não. Mas eu entendo o lado da mãe. A mãe não quer ver o filho preso. Só que Deus, Ele liberta a pessoa quando a pessoa se volta para Ele. Não importa o quanto ela errou, não importa o quanto ela falhou, mas precisa que ela reconheça e tenha desejo de sair. Ele não vai tirar se a pessoa não tiver desejo não, vai continuar lá. E o pior, vai para a eternidade. E na eternidade não tem saída não. Então nós conhecemos esse amor humano que com aqueles que nós amamos, nós achamos que eles não devem pagar pelos seus erros. Só o outro que eu não gosto, que não tem nada a ver com ele. Com Deus não tem. Deus, apesar de nos amar, Deus não vai passar a mão em ninguém, de forma alguma. Deus não vai. Se a pessoa erra, mas a pessoa erra, ela tem um perdão se ela se arrepender, como eu estou dizendo. Deus examina o coração. Nós não, nós olhamos para a pessoa, não queremos nem saber se ela se arrependeu, se ela vai continuar errando, mas se a gente ama, é um ente querido, não, vou fazer tudo. Eu já vi casos de pais na igreja mesmo, o filho assaltando, fazendo coisa errada, o pai corre, gasta o dinheiro, tira o cara da prisão, o cara sai, na outra semana é preso de novo fazendo a mesma coisa, e lá vai o pai gastar dinheiro de novo. Entenda bem, eu não estou condenando o pai que faz isso não, eu entendo o lado humano, eu só estou dizendo que Deus não é assim. Ele nos ama, mas se a gente quer o perdão dele, a misericórdia dele, nós temos que nos arrepender. Está escrito na Bíblia, aquele que confessa e deixa. Nós temos que chegar diante dele, confessar, aí entra o arrependimento. E quando fala de arrependimento com Deus, não é arrependimento de gente errada não. Quando que é arrependimento de gente errada? Sentimento de culpa, simplesmente. Sabe aquela coisa? Como diz o povo no popular, quando o sol nasce quadrado, aí o cara diz, me arrependi. Mas na verdade ele não se arrependeu do que fez. Ele está achando ruim a situação porque foi pego. Porque o arrependimento, quando a palavra na Bíblia fala de arrependimento, fala aquele arrependimento que te dá uma nova direção, que faz você cair em si e dizer, não, eu não vou mais continuar nisso, eu não vou mais viver isso, agora eu vou viver certinho, eu vou fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus. Aquela coisa do filho pródigo, ele caiu em si do erro dele, e ele diz, eu vou voltar para a casa do pai. E ele não diz, eu vou voltar, o pai tem que me receber, o pai tem que fazer as coisas para mim, porque ele é meu pai. Não, ele diz assim, eu não sou mais digno de ser chamado filho, eu vou voltar para lá e pedir para ele para que eu seja um servo, um escravo dele. Então ele estava voltando para se submeter à vontade do pai. Aquele filho sabia qual que era a vida de um servo. Um servo não tinha direito. Tinha um senhor mandando nele e dava um alimento, ele algumas coisinhas, mas era limitado. E ele volta com esse pensamento. Só que aí o pai recebe ele com alegria, faz uma festa e recebe ele como filho. A mesma coisa. Deus vai nos receber. A gente pode errar, ir longe demais, mas ir longe mesmo. Se a gente nos arrependermos verdadeiramente, confessarmos nosso erro a Deus, não é a ninguém não, é a Deus, e deixarmos a vida de transgressão, aí Deus vai nos restaurar. Aí temos salvação com Ele. O amor dele nos acolhe. Mas se eu falar assim, não, está tudo errado, não, está tudo errado, mas que Deus me perdoe, mas olha, não dá, eu vou continuar, no final Deus sabe onde vai me colocar. Não é Deus sabe onde você vai colocar não, você já está andando mesmo, e já sabe o caminho que está seguindo. A Bíblia diz que o caminho do sábio é para cima, para se desviar do inferno que está embaixo. Quer dizer, o caminho errado vai levar para baixo.
Não precisa nem Deus julgar. O camarada já vai mesmo, ele está caminhando. Então quer dizer, nós devemos ter esse temor a Deus. E precisamos desenvolver, se não temos ainda, no nosso coração, esse extremo por Deus, compreendendo quem é o nosso Deus, o que Ele é grande, o que Ele é poderoso e o quanto dependemos e precisamos dEle. Mas o bom é que Ele está sempre pronto a nos ajudar. O versículo 8 diz assim: o Senhor Deus dos exércitos, ó Senhor Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Às vezes a gente vê essas tragédias aí, né? Às vezes a gente vê tanta destruição. Deus tem o poder de parar aquilo. O que está faltando é o ser humano se sujeitar a Deus. E na hora que as coisas estiverem erradas, ele clamar a Deus, ele invocar a Deus. Porque, entenda bem, Deus ele coloca, a Bíblia diz, coloca limite no mar. Se ele não coloca limite, imagina. Você está no mar, já viu? Esteve no mar na hora que as ondas, a maré sobe. A coisa é amedrontador quando ela está revoltada. Mas Deus tem o poder de apaziguar. Isso aqui é qualquer tempestade que se levante na nossa vida, qualquer situação que se levante que foge do nosso controle. Deus tem o poder de apaziguá-la, se nós estivermos em comunhão com Ele, se Ele for um Deus tremendo na nossa vida, se nós estivermos dando prioridade para Ele, compreendendo a sua grandeza. E a importância de nós compreendermos essa grandeza de Deus. Repara, quando nós passarmos por situações difíceis ou até mesmo impossível para nós sabemos como clamar a Deus. Como assim, pastor? Saber como clamar? Escolher as palavras certas? Não é questão de escolher as palavras certas. É clamar a Deus crendo. Deus vai pôr o ponto final. Deus vai resolver isso aqui. Eu tenho certeza que eu não vou perecer. A tempestade veio para me derrubar, para me destruir, mas o meu Deus é grande, é tremendo, Ele é poderoso. Ele consegue acalmar o ímpeto do mar. Ele vai acalmar esse ímpeto dessa luta, dessa dificuldade. Tudo nós temos que estar com essa confiança, com essa certeza, sabendo quem é o nosso Deus. Por isso que Deus tem que ser tremendo no nosso meio. Nós temos que ter essa compreensão. Porque, volto a dizer, se a gente não desenvolver essa capacidade de entender essa grandeza de Deus, nós ficamos nesse plano da religião, do sistema religioso. E por isso que há tanta briga, às vezes, no nome de Deus, quando Deus não tem nada com isso. Porque fica se brigando por sistema religioso. Até mesmo no nosso meio evangélico. Fica aquela briga, porque a igreja tal que é boa, a igreja tal que é isso, a igreja tal que é aquilo, não sei tal, pregar. Cara, não é. Nós estamos aqui reunidos é em Deus, não é em ninguém. Não é no irmão, não é no nome de uma liderança, é no nome do Senhor. Porque a liderança humana, ela pode falhar. Agora Deus nunca falha. Nunca falha. E Ele é grande, Ele é tremendo, Ele pode. Continuando aqui, né? Então, tu dominas o ímpeto do mar, quando as ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu quebrantastes a Raabe, como se fora ferida de morte. Espalhaste os teus inimigos com o teu braço poderoso. Que ele fala das lutas lá com aquele povo inimigo de Israel. Teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. Isso aqui nós devemos lembrar sempre, porque você olha para a terra, tem muitos donos, né? Tem muita gente mandando. É governos, é reis, é pessoas mesmo,
que se sente dono, e alguns donos que achamos que eles podem fazer tudo. Mas nós temos que lembrar sempre que foi Deus que fundou a terra, que a terra pertence a Ele, e que Ele nunca perdeu o controle dela, do mundo. Às vezes olhamos para o mundo e achamos que Deus perdeu. Não, o homem perdeu. O homem deixou Deus, começou a andar nos seus pecados, a humanidade, e vão fazendo coisas, aprontando coisas, e vão sofrendo, padecendo, um oprime ali, outro é oprimido, depois o oprimido vira opressor. É bem assim o mundo, né? O mundo ouviu essa frase outro dia, o cara assim: pode o oprimido virar opressor? Pode. É só ele tomar o poder do outro, que ele vai oprimir o outro. O que está oprimindo agora vai ser oprimido. Tem aquela história lá da França, quando os caras fizeram aquela guilhotina para arrancar o pescoço daqueles que eles acharam que oprimia eles depois. Então o homem tem isso. O oprimido vira opressor, é o homem. E ele acha que está no comando de tudo. E nós temos que olhar isso, que às vezes nós vemos coisas nesse mundo que se a gente não olhar para Deus e não compreender que Deus é o Senhor sobre tudo e sobre todos, nós começamos a ter medo. E o medo, ele acaba criando nas pessoas, desenvolvendo nas pessoas coisas ruins. Por exemplo, um país fica com medo de perder o controle para o outro, aí entra em guerra e começa a matar a gente ali, e por aí vai. As guerras vêm, aí você começa tudo com medo. Eu estava lendo, você vê a história do cristianismo mesmo. Se você lê a história do cristianismo, não é uma história de se orgulhar. Tem muita coisa na história do cristianismo que é de causar vergonha e até arrepio, mas não da parte de Deus, mas da parte dos homens. Por exemplo, eu estava vendo outro dia algo sobre a história do cristianismo, o que aconteceu. O cristianismo começa ali, Jesus anunciando o Evangelho, os discípulos, depois ficam os discípulos, apóstolos, e a igreja vai crescendo. Só que à medida que a igreja vai se expandindo, vai crescendo, ela sofre perseguição, até que chega num momento, lá, sei lá, 300 anos depois, que a igreja ela consegue se unir ao Império Romano, e ela começa a adquirir poder, uma parte dela, porque ali foi rompido também. Aquela que adquire o poder, ela gosta muito do poder, e de repente ela se torna poderosa humanamente, só que perde o poder de Deus. E o que acontece? Aí chega um determinado momento que começa a crescer para outro lado a religião dos muçulmanos, e a igreja percebe que vai perder terreno com o crescimento do outro lado, mas não é terreno no sentido espiritual, que não é o espiritual que está aqui em casa, é comércio, é riqueza, é poder. A igreja cria o quê? As chamadas cruzadas. Aí começa a perseguição. Quem não confessa que é do cristianismo da época era condenado como herege, queimado em fogueira. Tem muitas coisas feias para você se envergonhar de ser cristão quando você deixa de olhar para a Bíblia. Por isso que eu digo, nunca olhe para segmento religioso, olhe para a Bíblia e para o Evangelho de Jesus Cristo, não o Evangelho da religião dos homens, que tem interesses. Não tem interesse, tem coisa feia. Mas aí tem uma coisa interessante, né? O medo gera isso. O homem se organizando ele mesmo, ele gera isso, e ele acaba se tornando cruel, para não perder o que ele acha que adquiriu. Só que Deus, em tudo isso, em tudo que acontece nesse mundo, a terra pertence a Deus. Deus é Senhor.
Isso é importante nós termos isso conosco. Para quê? Para que quando nós vermos coisas estranhas acontecendo, a gente entender, não, mas o dono disso aqui é Deus. Eu vou me voltar para Ele, eu vou buscar Ele e Ele vai resolver isso aqui, porque Ele não perdeu o controle. Hoje mesmo eu levantei às 3 e alguma coisa, fui orar. E eu estava orando, comecei a orar pela a igreja, alguns irmãos que eu fui lembrando ali, outros eu orei no coletivo, mas alguns que eu sei que algumas coisas se passam com eles, e falaram, eu comecei a apresentar. E depois me veio à mente orar pelo país. E eu lembrei, Deus, nós estamos num ano em que as pessoas vão escolherem os seus governantes. Eu não sei quem é bom para governar esse país. Na minha opinião, não tem. Porque de quando eu me entendo por gente, a gente só vê todo ano os caras dizendo que vai mudar, e é sempre as mesmas promessas, e é sempre as mesmas, não muda. Saúde, educação, antigamente era emprego, hoje emprego ninguém mais pensa não, porque tem outras pautas. E por aí vai. E eu falei, eu não sei. Eu falei assim, eu só te peço para o Senhor abençoar a tua igreja, que ela cumpra o papel dela, de pregar o Evangelho, de conquistarmos as pessoas que realmente vão abrir o coração para Cristo, para que tenha uma nação voltada para o Senhor, que confie no Senhor, se eu possa operar coisas grandes nessa nação. Quanto aos governantes, eu não sei quem é o que presta. O Senhor sabe quem pode fazer alguma coisa. E na tua palavra diz que o Senhor estabelece governante e o Senhor derruba. Então, o Senhor faça isso. Quem o Senhor vê que vai atrapalhar muito, o Senhor derruba. Quem o Senhor vê que vai arrumar um pouco para essa nação, o Senhor estabeleça. E eu não quero saber quem seja, que eu não vou chegar e orar, Deus, coloca aquele fulano, aquele cicrano, aí o fulano ainda só faz bobagem, seja quem for. Eu vou orar, o Senhor sabe, e o Senhor é aquele que estabelece, então o Senhor faça a obra do jeito que o Senhor sabe, mas primeiro é com a tua igreja, porque se a igreja estiver cumprindo o papel dela certo, de pregar o Evangelho, porque essa nação, ela não está precisando de governo, ela está precisando de Deus. Porque não adianta ficar orando para a gente ter os melhores políticos, nunca vamos ter. Primeiro, como vamos ter bons políticos de uma nação servindo ao diabo, sem sair dela. Primeiro, como vamos ter políticos honestos, temos uma nação corrompida pelo pecado. Não tem. Não adianta pedir coisas boas, cada nação vai ter um governante que merece. É o que nós não temos. Então, que a igreja desempenhe o seu papel, de pregar o Evangelho, ser cheia do Espírito Santo, ser cheia do poder. E quando eu falo a igreja, eu não estou falando só as lideranças, não. Eu estou falando todos nós, porque cada um aqui tem o compromisso de carregar Deus consigo e de levar Deus às pessoas. Cada um de nós. Não é só liderança, não. Porque onde você vai estar daqui a pouco ou amanhã, liderança nenhuma vai dar. Todos os dias você trabalha numa empresa, todo dia você está lá, a liderança está não, da igreja. E quem é que deve dar um bom testemunho de Deus lá? Você. Amém? É isso. Então, se nós tivermos uma igreja andando com Deus, vivendo com Deus, caminhando com Deus, que quando abre a boca é para falar das coisas de Deus, da grandeza de Deus,
nós vamos alcançar pessoas. Agora, se nós tivermos uma igreja, como nós vimos eleições aí passadas, brigando por causa de política, um irmão querendo matar o outro ou jogar o outro no inferno por causa de coisa partidária. Para começar, o nosso povo nem se mete, nem sabe falar de política, ele sabe falar de politicagem. Toma partido e condena o que não gosta e aprova o que gosta. Se a gente olhar bem, se eu voto num cara, aí eu deveria cobrar mais ele ainda, mas vou cobrar o outro que nem votei. Na verdade deveria, mas não é isso. O que eu quero dizer, nós devemos ser uma igreja bem edificada. Se a gente estiver andando com Deus, nós vamos estar preocupados com determinados problemas, porque nós sabemos que temos a solução. Nós vamos estar preocupados com quem é o governo A ou B. Nós vamos saber, não, meu Deus é o governo da minha vida. Com o meu Deus eu vou reinar. Com o meu Deus eu vou ser abençoado. Com o meu Deus eu vou crescer. E com o meu Deus eu vou abençoar a vida daquele que está em dificuldades. Amém? Mas se nós não tivermos essa grandeza em Deus, se nós não compreendemos essa grandeza em Deus, aí nós colocamos a nossa confiança em homens e vamos viver na briga deles. Uma palavra que Jesus falou que me chamou a atenção quando ele estava diante de Pilatos. Pilatos perguntou se ele era rei. Ele disse: olha, o meu reino não é desse mundo. Porque se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros estariam brigando por mim aqui, não tem ninguém, eu estou sozinho. Verdade. Você já viu quando alguém consegue alcançar ou cometer, seja justiça ou injustiça, contra um governante desse mundo, como aparece gente dele para brigar? E gente até que não ganha nada, né? Mas aquela brigaiada. Mas Jesus estava preso lá, os discípulos estavam escondidos, todo aquele povo que andou com ele, não tinha ninguém ali para defender, não tinha ninguém, porque ele disse: o meu reino, o povo aqui não entende não tem mais ninguém brigar por mim não. Eu sabia, essa luta vai desenvolver espiritualmente. Se a gente compreender que o nosso rei é Jesus, que o nosso governante é Deus, nós não estamos brigando por nada, por ninguém. Nós vamos orar pelos governantes, nós vamos, no nosso sistema a gente tem que votar, vamos votar. Alguns não precisam nem votar, se você está numa cidade, eu viajo de uma cidade para outra, você só tem que ir lá justificar, dependendo, se eu não legalizar naquela cidade. Mas você vai enxergar as coisas erradas também. Mas na hora que chegar as coisas erradas, você não vai ficar brigando, defamando, falando bobagem. Você vai em oração, ora a Deus. Deus, o Senhor que estabelece. Então, se esse camarada está aí, porque o Senhor permitiu. E nós temos que entender uma coisa. Uma vez eu fiquei confuso no versículo que diz assim que as autoridades, elas são colocadas ali por Deus. Aí me criou uma confusão, que eu disse assim: como Deus? Tem camarada que te odeia, tem camarada, tem gente que está governando, perseguindo tua igreja, gente que não vale nada, e o Senhor colocou o cara para governar. Tem cara que é opressor. Aí eu entendi que Deus não coloca só governante bom, porque depende da nação. Você olha para Israel, quando Israel andava com Deus, os governantes eram bons. Quando Israel transgredia, até os seus inimigos de fora vinham governar eles. Aí eu entendi que o governo, ele vem de acordo com o povo. O povo não serve a Deus, não quer nada com Deus, então recebe. Deus diz: então fica com isso aí, vai servir esse povo aí mesmo, sofre na mão deles. Então, nesse sentido, o que eu digo, se a gente
se a igreja não se posicionar em andar com Deus, em viver para Deus, em semear o Evangelho, para convertermos a nação, não adianta ficar procurando quem é bom para colocar lá, não vai encontrar não tem nenhum. Porque todos vão estar ali, Deus vai entregar para o povo o que eles merecem. Bom, vocês não querem nada comigo, então fica com isso. Querem andar comigo? É aí que vocês têm, é de vocês mesmos. Agora, se toda uma nação estiver buscando a Deus, não digo toda, porque a nação toda não vai, mas se a igreja estiver forte, orando, buscando a Deus, caminhando, aqueles que são de Deus em oração, na palavra, em vez de briga, está em oração, Deus ele vai arrumar a casa. Porque tem gente buscando Ele, porque tem gente fazendo a vontade dEle. Ele vai. Deus tirou o povo de Israel do Egito, colocou eles para ser uma grande nação, e Deus disse: vocês vão ter os reis de vocês. O povo começaram a pecar, deixar os caminhos de Deus. Deus trouxe as nações de fora e sujeitou eles. Agora eles tinham governantes de fora. Não era para ter. Se você ler lá no início, Deus disse assim: não escolherás um governo, um rei que não seja do teu povo. Mas muitas das vezes Israel está governado por reis que não são do povo dele. Mas por quê? Porque deixaram a Deus. Então Deus disse: então fica na mão dos teus inimigos. Então o que mais precisamos é entender que Deus é o nosso governante e nos sujeitarmos a Ele. Porque a turma aqui que acha que é o dono da situação, não são, só acha. Só acha. O verdadeiro é Deus. Deus estabelece na hora que quer e derruba. Se nós estivermos andando com Deus, se a maioria, nós tivermos uma igreja forte, andando com Deus, um povo andando com Deus, não se envolvendo em coisas que não convêm, Deus ele vai estabelecer também pessoas que vão reinar com justiça, não com tanta atrapalhada como nós vemos em todo tempo. E quando eu falo em todo tempo que eu me entendo por gente, eu só vejo atrapalhada. Só que a gente vê. Mas também quando a gente olha para a nossa nação, é só chegar fevereiro, que fevereiro reflete tudo que é a nossa nação. Não estou dizendo que é só o mês de fevereiro, mas reflete. Solta tudo. Deus quer uma nação abençoada. Deus quer nos abençoar. Mas para isso tem que ter conversão numa nação, não é numa pessoa. Não é que Deus vai converter um camarada e pensar, não, esse agora aqui vai ser um convertido. Para ser dentro de uma nação andando todo errado, até ele vai se contaminar. É a gente viver a palavra de Deus, olhando para Deus e confiando em Deus. Então, voltando aqui, deixa eu me encontrar novamente aqui. Versículo 9. Tu dominas, versículo 10. 10, 11. Teus são os céus, e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os fundaste. Tudo pertence a Deus. Se a gente entender isso, nós não vamos temer a nada. Por mais perigo que se levante, por mais confusão que nós vemos no mundo, na mão dos homens, né? É homem jogando bomba no lado, é homem explodindo o outro, é nação contra... Mas não, a terra é de Deus. Esses caras não vão acabar, não. Porque se a gente não olhar para Deus, a gente começa a temer. Não é verdade? Você começa a dizer, poxa, a coisa está feia. De repente você vê um país se levantando com o outro, aí um diz assim, eu tenho a bomba atômica, outro diz, eu estou fazendo, outro diz assim, pô, daqui a pouco esses caras acabam, explode tudo. Mas aí você olha, não, isso aqui pertence a Deus. Eu vou invocar esse Deus, eu vou clamar a Deus, eu vou buscar a Deus, e Deus não vai deixar que as coisas, nada vai se acabar, porque só quando Ele quiser, está no tempo dEle. Os homens vão criar confusão, vão sim, vão dificultar as coisas, vão sim, mas não vão conseguir o intento final.
porque o dono é Deus. E eu tenho que olhar. Então, se é de Deus e eu estou nessa terra, o meu governo é Deus. Eu vou respeitar as autoridades? Vou me sujeitar a elas? Vou. Não por elas, mas pelo que a palavra de Deus ensina. Deus diz que a gente tem que respeitar, tem que obedecer. Então vamos obedecer, sim, até o ponto que elas não queiram que a gente desobedeça a Deus, porque nós temos que obedecer autoridades até o ponto que ela não queira que a gente saia da presença de Deus. Os discípulos de Jesus, as autoridades chegaram para ele e disseram: falaram para eles, não pregue mais o evangelho. Eles disseram assim: importa a gente obedecer a Deus ou a homens? Vamos obedecer a Deus, vamos continuar pregando. Vocês vão prender a gente, vai matar, vai bater? Façam, mas nós vamos continuar pregando, porque Deus mandou. Aí é outra coisa. Agora, tem que pagar impostos. Jesus disse: dá a César o que é de César. E quem é a imagem é de Deus? Não, é do homem. Então joga para é dele, paga. Está lá na Bíblia, paga impostos, quem imposto. É injusto. Um dia ele se venderá com Deus. Um dia alguém vai se haver com Deus o que fez, o que aprontou. Continuando aqui. O norte e o sul tu os criastes. O tambor de Hermon regozija-se em teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte, e a tua mão é elevada à tua destra. Olha só, tu tens um braço poderoso, forte, e meu irmão, se você estiver com Deus, confiando em Deus, esse braço forte de Deus está te segurando. Então não tem que temer nada. Às vezes a gente está com temor de coisas que vemos acontecendo. Não, o braço de Deus é forte para me sustentar, para me ajudar, para me manter de pé e para me livrar daquele mal que às vezes até o próprio homem vai criando. Aí ele continua: a justiça e o juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade estão diante do teu rosto. Uma coisa que nós não vamos ver no mundo: justiça, não vamos, da parte do homem. É sempre uma justiça falha. A própria Bíblia diz que a justiça do homem é um trapo diante de Deus, mas Deus, ele tem a justiça e o juízo perfeito. Tudo dele está diante do trono dele, certo? Então eu vou buscar a justiça dele. Não vou confiar na do homem, não. A misericórdia dele e a verdade. Aí o versículo 15: bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, andará, ó Senhor, na luz da tua face. Irmão, é isso que precisamos para o nosso povo, para a nossa nação. Anunciar o Evangelho para eles conhecerem o som festivo de Deus, andar na luz de Deus. Se estiver na luz de Deus, você é um povo alegre e feliz, não com a alegria enganosa que o mundo produz, mas sim uma alegria de quer saber: não, Deus está comigo, eu não vou perecer, eu tenho um Deus do meu lado para me ajudar, para me abençoar. Ele diz assim que é bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Quer dizer, um povo que não conhece tristeza, que não conhece derrota, fracasso, mas um povo que conhece a Deus, que anda com Deus, que anda na luz de Deus, que é da palavra dele. Porque aí você olha para o mundo, como está lá em Isaías, que eu preguei aqui, que diz assim: as trevas cobriram a terra. E é verdade, as trevas cobriram a terra. Diz assim: mas nós vamos andar na luz do Senhor, e na luz dele nós vamos iluminar o caminho daqueles também que derem ouvido. Amém, Jesus? Então você tem que estar seguro nisso aqui, seguro em Deus. Nós estamos nesse ano, esse ano que é um ano de eleição, de briga. Não se meta nisso, não. Eu sei que você pode ter seu candidato que você vai votar, tem, é democracia, tem que escolher, escolha, mas não briga, não. Esteja na luz de Deus, da palavra. Abra sua boca para mostrar a grandeza de Deus, não as intrigas dos homens, porque os homens aí é cheio de confusão. O homem, ele justifica-se no erro do outro.
para mostrar que já está errado também, porque quando eu me justifico, eu sou melhor que o outro, porque o outro tem mais erro do que eu, porque realmente eu não estou tão bom assim.